Continuando aqui com a nossa série Como Ler e Entender Obras Literárias para os Vestibulares, hoje nós vamos dar uma orientação para a leitura da obra O Marinheiro, do Fernando Pessoa. Tarefa difícil, tá? Até para orientar a leitura desse livro, a coisa é bem complicada. Você sabe que Fernando Pessoa é essencialmente um poeta, né? Um dos maiores, se não o maior poeta da língua portuguesa aí de todos os tempos, seguramente o maior poeta do século XX. E é o poeta do fingimento, né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deverá ser. Versos famosos dele, né? Ele acha que poesia é fingimento, é fingir uma emoção, ou seja, no sentido de criação artística. É o poeta multifacetado, né? O poeta dos heterônimos, das múltiplas personalidades e tal. Poesia já é um texto difícil de ler. E esse poeta transferiu características da sua poesia para um texto em prosa que é, ao mesmo tempo, um drama teatral. Tá? O Ateneu é uma peça de teatro. Uma peça de teatro em um único ato. E aí, o que eu posso fazer com vocês? Às vezes, os alunos ficam me perguntando assim, professor, como que eles vão cobrar o marinheiro? Né? O que eu preciso prestar atenção? Né? Como seria uma pergunta sobre o marinheiro e tal? Porque eu não entendi nada. Justamente porque é uma peça com uma, digamos assim, um apelo muito simbólico, a gente vai falar um pouco sobre isso, em que o sentido não é muito claro, muito objetivo, muito nítido. Eu não acredito muito em questões assim de interpretação, tá? De entendimento do texto. Eu vou procurar orientar vocês sobre algumas estruturas do livro, algumas características do livro que podem, isso sim, ser cobrados numa questão aí do vestibular. Essa peça, né, quando eu estou gravando esse vídeo aqui em 2020, é indicação de leitura obrigatória da Unicamp para 2021. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção é uma classificação que o próprio Fernando Pessoa fez sobre a sua peça. Ele chamou de teatro estático. Tá? Primeiro deixa eu dar uma orientação básica. A peça toda, como eu falei, é uma peça em um único ato, né? Então não tem assim uma separação, né, entre um acontecimento e outro, tudo acontece num único ato, e toda a peça consiste em um diálogo entre três personagens que estão numa noite, né, velando uma terceira personagem que está morta. São três mulheres que se chamam de irmãs entre elas, né, que estariam velando uma quarta mulher que estaria morta. Tá? Então seria basicamente isso. Elas estão em volta, né, dessa pessoa morta e toda a peça consiste na conversa entre elas. Não tem ação, né? Não tem movimento. É estático mesmo. Você vê aqui nessa imagem, né, que é uma representação teatral da peça, é mais ou menos isso. Ó. Três mulheres sentadas, né? E aí teria uma quarta que estaria sendo velada ali, e toda a peça se desenvolve nesse diálogo entre elas, nessa conversa entre elas, tá? E aí eu queria chamar a atenção para essa introdução, digamos assim, feita pelo próprio Fernando Pessoa, esse comentário feito pelo próprio Fernando Pessoa sobre a peça O Marinheiro. Olha o que ele diz, ó. Chama o teatro estático aquele cujo enredo dramático não constitui ação. O enredo desse drama não constitui uma ação. Isto é, onde as figuras não só não agem, porque nem se deslocam, nem dialogam sobre deslocarem-se, mas nem sequer têm sentido capaz de produzir uma ação. Onde não há conflito nem perfeito enredo. Então, não há enredo, não há conflito, não há história. Não há um perfeito enredo, como ele diz. Então, como que vai se cobrar compreensão de um enredo aqui? Dir-se-á que isto não é teatro. Quer dizer, alguns dirão que isso não é teatro.
Creio que o é, porque creio que o teatro tende a teatro meramente lírico e que o enredo do teatro é não ação, nem progressão e consequência da ação, mas, mais abrangentemente, a revelação das almas através das palavras trocadas e a criação de situações. Pode haver revelação de almas sem ação e pode haver criação de situações de inércia, momentos de alma sem janelas ou portas para a realidade. Observem que no texto ele mesmo diz, tende a teatro meramente lírico, tá? O gênero lírico é exatamente a expressão da subjetividade, dos sentimentos, né? Digamos assim, dos pensamentos e tal. É diferente da narrativa, né? Que, como o nome já diz, narra ações, né? Narra fatos, ações acontecendo. Você não tem ações, como ele diz, por isso ele chama de teatro estático. E ele diz que alguns até questionam que isso não é teatro. Beleza? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é para a influência simbolista nessa peça. Aqui eu selecionei um trecho, né, de um crítico chamado Caio Gagliardi, onde ele fala sobre essa influência simbolista. Olha o que ele diz, Pessoa definiu o marinheiro, Fernando Pessoa, né, definiu o marinheiro como drama estático, sem ação. A expressão em voga, quer dizer, muito comum entre autores franceses do fim do século XIX, revela a existência de uma forte identidade entre sua peça e o teatro simbolista dos anos de 1890. Tá? Então observem que esse crítico, né, o Caio, está reconhecendo aqui uma forte semelhança entre a peça do Fernando Pessoa e o teatro simbolista dos anos de 1890. O simbolismo, gente, é um movimento artístico literário que ocorreu exatamente no final aí, do século XIX, tá? E é basicamente uma arte que valoriza muito a sugestão mais do que a definição. Tá? Ela se contrapõe, por exemplo, à arte parnasiana, que é uma arte muito definida, né? Muito apegada ao concreto, ao material. O simbolismo vai na contramão disso. O simbolismo se volta muito para o abstrato, né? Para as imagens etéreas, né? Para as imagens mais efêmeras, mais passageiras, que têm o objetivo maior de provocar uma determinada sensação em quem está lendo, por exemplo, aquele poema. Tá? O Mallarmé, o pai do simbolismo, dizia que o grande segredo está na sugestão. Ele dizia, sugerir, eis o sonho do simbolista, ou seja, eis o objetivo do autor simbolista. Provocar determinadas sensações a partir de imagens sugestivas, né? De efeitos sonoros sugestivos. E é a esse simbolismo que o crítico está associando a peça do Fernando Pessoa. Olha como ele continua, no qual, a miúde, quer dizer, de forma comum, né? Rotineira, os diálogos não são senão intervalos que preparam o leitor para as pausas e os longos silêncios, e em que a encenação apresenta forte apelo simbólico, ou seja, forte apelo sugestivo. Tá? Então você tem que ficar atento exatamente a esse poder sugestivo, essa força sugestiva de determinadas expressões. Eles podem pegar algumas expressões e justamente trabalhar com esse poder sugestivo, com esse efeito sugestivo. Na análise que eu faço dessa obra, eu tenho uma análise completa dessa obra, né? Se você quiser conhecer depois, é só você clicar no link que está aqui abaixo, você é direcionado lá para o site Vestibular, e lá você tem a análise completa dessa obra, assim como a análise de todas as demais obras, não só da Unicamp, mas da FUVEST, de diversos vestibulares ali. Na análise que eu faço, eu seleciono alguns exemplos, eu coloco lá alguns exemplos e o efeito sugestivo que eles conseguem ali, beleza? Um
Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção, né, e que tem probabilidade de ser cobrado também, é um poema, porque os vestibulares adoram fazer questões de intertextualidade, né? E existe um poema feito pelo próprio Fernando Pessoa, só que sob o pseudônimo do Álvaro de Campos, né? Ou seja, poema atribuído ao Álvaro de Campos, que é um dos seus pseudônimos, em que há um comentário sobre essa peça, tá? O poema é esse aqui, ó. A Fernando Pessoa, depois de ler o seu drama estático O Marinheiro, em Orfeu I. Isso aqui também é interessante, ó, gente. Esse aspecto histórico é bom vocês ficarem atentos. Essa peça foi publicada pela primeira vez na revista Orfeu, que, como vocês sabem, né, é o marco do modernismo português, né? O modernismo começa oficialmente em Portugal em 1915, quando foi publicada a revista Orfeu. O Fernando Pessoa era um dos mentores, um dos idealizadores e organizadores dessa revista. Alguns dizem, inclusive, que ele criou essa revista exatamente porque ele queria publicar algumas coisas dele que outras revistas não permitiam ele publicar. Entre elas, a peça O Marinheiro. Tá? Então, voltando aqui para o texto, ó, a Fernando Pessoa, depois de ler o seu drama estático, O Marinheiro, em Orfeu I. Depois de 12 minutos do seu drama O Marinheiro, em que os mais ágeis e astutos se sentem com sono e brutos, e de sentido nem cheiro, diz uma das veladoras, né? As irmãs lá, as personagens são chamadas de veladoras, diz uma das veladoras com langorosa magia: de eterno e belo apenas o sonho. Por que estamos nós falando ainda? Ora, isso mesmo é que eu ia perguntar a essas senhoras. Observem que é um poema, né, que comenta a peça O Marinheiro e que tem alguns aspectos até de ironia, né, porque ele diz, ó, depois de 12 minutos, né, assistindo ou lendo o seu drama O Marinheiro, em que os mais ágeis e astutos sentem sono, né, e os brutos nem entendem nada de sentido, né, nem cheiro de sentido conseguem perceber, uma das veladoras diz isso, né, de eterno e belo apenas o sonho. Por que estamos nós falando ainda? E aí, né, a ironia final. Era isso que eu ia perguntar. Por que elas continuam falando se eu não estou entendendo nada, se não há, digamos assim, nada de consistente, né, nada de organizado nessa fala que possa trazer algum enredo, né, alguma compreensão mais lógica. Beleza? Eles podem também querer saber sobre o título, tá, gente? E o Marinheiro, o título é o seguinte, elas estão falando de lembranças do passado, de sonhos que elas tiveram. E uma das veladoras conta sobre um sonho que ela teve com um marinheiro. Esse marinheiro teria sofrido um naufrágio e foi parar numa ilha deserta. Tá? E como ele não suportava as lembranças do seu passado, isso trazia muita tristeza para ele, ele começou a inventar lembranças. Começou a inventar um mundo paralelo. Né? Lembranças do seu passado que não correspondiam às verdadeiras. E essas lembranças do passado foram suplantando as verdadeiras. Até que chegou um ponto em que ele não podia mais lembrar da sua história verdadeira, do seu passado verdadeiro. Tudo que existia nele era isso que tinha sido inventado. Tá? Daí, como esse, digamos assim, é o sonho mais trabalhado, né, mais completo que é narrado ali, o título é O Marinheiro. Mas é interessante essa situação do marinheiro, essa ideia, e aí você pode ter também uma questão relacionada com os heterônimos do Fernando Pessoa. Né? Embora não tenha muito a ver com o drama em si, podem-se fazer questões associando, né, com as características literárias, de estilo literário do autor como um todo. E uma dessas características é exatamente essa questão do heterônimo, né? Onde se cria uma outra personalidade que assume integralmente, né, uma visão de mundo totalmente diferente, digamos assim, do seu criador. É o caso dos seus heterônimos aí, tá? Enfim, gente, são as orientações que eu posso dar. É uma peça bem fininha, né? É de fácil leitura, de rápida leitura. Eu costumo brincar, né? Você leva meia hora para ler a peça e depois leva 3 meses tentando entender, tá? Mas volto a insistir, não fiquem muito angustiados em entender o enredo, a história, porque o próprio autor falou que é uma peça estática que não privilegia o enredo, né? E sim o poder sugestivo, a força sugestiva das imagens ali. Beleza?
Eu aguardo você numa próxima orientação para a leitura de obras literárias. Um abraço!